boa noite. Estamos aqui dando início a mais um de nossos cultos semanais de estudo bíblico, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Espero que você esteja bem aí na sua casa. Espero que ao final desse culto você se sinta inspirado por tudo que nós vamos viver aqui, por tudo que nós vamos ouvir, falar, cantar, pela palavra de Deus que será estudada aqui neste culto. Então vamos já dar continuidade lendo um texto bíblico que fica lá no Salmo 99. Leia aí comigo. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o seu nome, grande e tremendo, pois é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Então, nós já tivemos a oportunidade de ler e cantar sobre o Salmo 99, que fala da santidade do nosso Deus. Agora nós vamos
também ler um pedaço e cantar sobre o Salmo 19. Este salmo fala das grandezas de Deus, de quão maravilhoso é o nosso Deus, de todo o seu poder, e no final diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem sempre a esse Deus. Termina então com uma oração: desejo de servir, de viver melhor e de acordo com a vontade do nosso Deus. Então vamos ler e depois vamos cantar esse texto bíblico. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Agradem a ti, agradem a ti, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor.
Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, é um prazer estar com você aí, talvez no seu celular, na sua TV, no seu computador. Estamos aqui para adorar o Senhor, estamos aqui para louvar o nome dEle. Talvez você esteja me assistindo na própria quarta, na quinta ou na sexta. Independente de quando seja, estamos juntos, mesmo distantes. Estamos aqui para adorar o nome daquele que é o único digno de louvor, honra e toda a glória. Bem, nesse momento de reflexão, a minha intenção, e nas minhas orações, para pensar no que nós poderíamos estar trazendo aqui, o que nós poderíamos estar conversando. Em outras ocasiões, nas últimas ocasiões que estive com os irmãos, falei sobre qual era o real motivo de estarmos adorando ao Senhor. Qual era o real motivo de buscarmos o Senhor, de estarmos em sua presença. E pensando nisso, eu agora quero fazer uma mudança na nossa perspectiva, ou na verdade, dentro das nossas reflexões aqui, é uma ideia diferente daquilo que nós já vínhamos trabalhando, de qual é, ou na verdade, qual é a forma, que o Senhor tem se utilizado, ou Ele pode vir a se utilizar para estar tocando na minha ou na sua vida. E o texto, que vai ser o nosso texto base desse momento, da nossa reflexão, ele se encontra lá no primeiro livro de Reis, do capítulo 19, do verso 11 até o verso 13. É um texto que talvez você conheça, talvez não, mas eu acredito que ele tem muito a agregar para a nossa vida, tem muito a agregar para a nossa reflexão aqui desse momento. E a minha versão é a NVI, ela vai estar sendo projetada na tela, então você pode ficar à vontade para estar acompanhando a leitura justamente por aí. E o texto vai dizer o seguinte: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Bem, como eu disse, esse texto é um texto conhecido por nós, e para continuarmos falando, para entrarmos no entendimento dessa conversa, desse momento de reflexão sobre a palavra do Senhor, a gente precisa entender o contexto, onde esse texto e esse momento acontece, onde esse texto é escrito. Aqui, como eu disse, nós falamos, como o próprio texto vai dizer, nós falamos sobre o profeta Elias, o maior, possivelmente o maior dos profetas maiores, o único, ou na verdade um dos únicos homens a ser transladado. Nós temos ali a figura de Enoque, alguns teólogos vão falar sobre a figura de Moisés, mas isso não vem ao caso. Mas nós temos ali um dos grandes homens de Deus, um dos homens que tiveram e realizaram grandes sinais e prodígios. E a gente vai ter Elias justamente em um grande momento, no momento que ele tinha acabado de conseguir uma grande vitória contra os profetas Baal. Os irmãos sabem aí, esse texto é bem mais conhecido, que é o confronto entre Elias e ali os profetas do deus Baal, que era o deus da chuva, Deus esse que tinha sido trazido de volta a Israel por conta da idolatria de Acabe, rei do Reino do Norte, e Jezabel, sua esposa. E o contexto que esse texto que nós lemos se dá é que após a vitória de Elias contra esses profetas, após o momento que o Senhor se revela como o único Deus verdadeiro para Israel, Elias teme a ira de Jezabel e Acabe e foge de ali onde ele estava e vai se esconder dentro de uma caverna, com medo, sozinho, e vem pedir até mesmo ao Senhor a própria morte.
É interessante pensarmos que talvez, ou na verdade é possível conjecturar em cima do texto, que Elias seja um dos primeiros personagens do texto sagrado que vai demonstrar um sentimento profundo de uma depressão. Elias não somente se sente só, mas se sente triste, não tem a capacidade, ou não entende que tem a capacidade de continuar agindo como profeta do Senhor, agindo como mão e boca do Senhor no meio do povo, pois afinal de contas ele estava com medo da reação de Jezabel e Acabe, ele estava com medo de tudo aquilo que poderia acontecer, de todas as consequências que ele poderia sofrer por conta de ter vencido aquele combate e matado os profetas de Israel, de Baal, e como isso determinaria, ou como isso seria algo que afetaria a vida dele e a vida ali do povo de Deus. Mas nessa noite, né, na nossa reflexão, não é exatamente sobre Elias que eu quero falar. Elias não é o nosso maior foco, o nosso foco principal desse momento. O nosso foco principal está no outro grande, ou na verdade no único grande personagem que a gente tem nesses versículos que a gente acabou de ler. Nosso foco dessa noite, ou desse momento, é entender a vontade e a ação do próprio Deus. Entender como Deus se revela à sua criação é algo que pode mudar muito a nossa história e que pode tocar muito o nosso coração. O grande, usando uma expressão cinematográfica aqui, né? O grande plot twist dessa história, irmãos, que eu acho que é o ponto principal da nossa conversa nesse momento, é que Deus, ele é aquele que envia todas essas forças da natureza, por mais que o texto não fale sobre isso. E em base em que eu posso dizer e confirmar isso aos irmãos? Ele se encontrava dentro de uma caverna onde nós temos aqui pelo menos 3 grandes desastres naturais de proporções bélicas, de proporções miraculosas acontecendo, um simplesmente seguido do outro, de maneiras aleatórias. E a gente sabe que, na verdade, essas maneiras aleatórias não tinham nada de aleatoriedade. Nós entendemos e sabemos que o Senhor enviou esses 3 praticamente desastres naturais ali para a região onde Elias estava dentro daquela caverna, e ele não se revela dentro deles, mas nós entendemos que todos eles são ação de Deus, todos eles são movimentação de Deus, e o primeiro, e aquele que talvez seja um dos mais interessantes dele, é o vento muito forte. O texto vai dizer que o vento era tão poderoso que ele tinha a capacidade de destruir rochas. E é impossível pensarmos que um simples vento tinha o poder e a força de destruir rochas. É impossível pensarmos nisso se não colocarmos o fator sobre o poder de Deus. Quando falamos de poder, não tem como mensurar o poder de Deus. Nós conseguimos ver e entender que o mesmo Deus que é um Deus que manda um vento forte o suficiente para destruir rochas, é um Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que derrubou os muros de Jericó, é o Deus que fez o menino vencer o gigante. Quando falamos sobre poder e falamos sobre Deus, nós entendemos que Deus se manifesta através do seu poder. Deus é todo-poderoso, Deus é onipotente para realizar tudo aquilo que Ele quer. Porém, a minha fala aqui para os irmãos essa noite é que talvez, no caso, como foi o caso de Elias, não é através do poder explosivo, né? E aí, me utilizando do grego, não é através do dínamos de Deus que talvez a situação que acontece na sua vida nesse momento vai se resolver. Às vezes não vai ser por algo grandioso, miraculoso e poderoso, como um vento capaz de destruir rochas. Talvez não vai ser através de uma demonstração de poder inimaginável que Deus vai estar agindo na sua vida. Talvez seja ao contrário disso. Talvez a ausência de poder, talvez o nosso entendimento da nossa ausência de poder, seja aquilo que você está precisando nesse exato momento
para encontrar em Deus a dependência do poder dele e da ação dele para a sua vida. Seguindo, o texto vai dizer que houve um terremoto e Elias não reconhece, ou na verdade não consegue entender a vontade ou a voz de Deus ali naquele terremoto. E quando nós pensamos sobre isso, para nós que vivemos aqui no Brasil, principalmente para nós que vivemos no Rio de Janeiro, é algo muito distante, é muito afastado, porque nós sabemos e estudamos em geografia que as nossas placas tectônicas, ou na verdade estamos ali no meio de uma placa tectônica, então a possibilidade de vivenciarmos um terremoto é muito pequena. Então nós não entendemos exatamente o que é isso, né? Mas eu acho muito interessante que países que são assolados por esse desastre natural, eles se adaptaram a isso. Países como o Japão, por exemplo, realizam a construção de suas estruturas de forma que um terremoto ele consiga não destruir com tanta facilidade essas construções, já que algumas delas são feitas de maneira flexível, de uma forma onde esses terremotos, mesmo que abalem todo o solo, acabem não destruindo essas construções. E aí, quando pensamos no terremoto, né, e pensamos na ação de Deus, a gente vem para essa mesma perspectiva no abalar estruturas. A ação de Deus, muitas vezes, pode abalar as estruturas das nossas vidas. Quando pensamos em terremotos, pensamos que os cidadãos, e a grande maioria dos cidadãos que passam por um momento de terremoto, eles precisam buscar segurança. E não existe lugar mais seguro do que a ação de Deus. Não existe lugar mais seguro do que a presença de Deus. Então, nós podemos entender que Deus, sim, ele se revela e ele, em alguns momentos, pode agir como um terremoto, abalando estruturas, transformando estruturas, remodelando estruturas da minha vida, da sua vida. Mas pode ser que naquele momento específico que você esteja vivendo não seja isso, ou não seja essa a ação de Deus para a sua vida. Talvez não seja o momento adequado, ou você não seja a pessoa que vai passar por esse grande terremoto na sua vida, espiritualmente falando. Então, entender isso é muito importante para nós. O texto vai continuar e vai dizer que existia um momento, ou na verdade, ali no último momento de grande desastre natural, onde se passou fogo, onde houve um fogo ali naquele lugar e Elias não entendeu e Elias não sentiu a presença de Deus nesse momento, não sentiu a presença de Deus nesse fogo. E é muito interessante, irmãos, porque o fogo, não que a questão do forte vento que destrói rochas, ou a questão do terremoto que tem a possibilidade de abalar estruturas, não venha a ser algo assustador, ou não venha a ser algo que tenha a possibilidade de destruir as coisas, muito pelo contrário. Só que sempre que falamos sobre fogo, sempre que falamos sobre a essência das chamas, nós entendemos e nós muitas vezes fazemos ligações diretas à ideia de raiva, à ideia de ira, à ideia de estar em chamas com raiva, de estar com as narinas fervendo, né, estar com a cabeça fervendo de tanta raiva, de tanto rancor que se possa ter. E quando nós falamos principalmente do conceito de ira, as Escrituras Sagradas vão trabalhar em alguns momentos sobre a ira de Deus, que pode ser comparada assim a um fogo que consome tudo aquilo que está fora do centro de sua vontade. Quando falamos sobre fogo, não é impossível não falarmos sobre o lago de fogo e enxofre, que é o destino daqueles que não se arrependeram, o destino daqueles que se rebelaram e se rebelaram contra Deus, né, e que são alvo dessa ira da parte de Deus, ira essa que na verdade é o nosso entendimento, né, o nosso entendimento de antropofizar Deus, né, de tentar trazê-lo nessa figura humana.
E nós conseguimos compreender que essa emoção, e quando falamos sobre fogo, né, para mim é muito interessante como estudante de psicologia, porque quando nós falamos de fogo, falamos de algo que se autoconsome, falamos de algo que precisa de combustão, falamos de algo que precisa e gera energia, gera calor, né? E a ligação do fogo com relação das emoções é muito interessante. As emoções muitas vezes são como fogo que precisam ser alimentadas e que se autoconsomem, se autodestroem, mas também podem gerar vida, podem aquecer aqueles que estão ao redor, e isso é muito interessante. E quando nós falamos sobre isso no texto, ou na verdade quando nós olhamos para isso no texto, eu conjecturo aqui que talvez a intenção de Deus, ou a forma que Deus poderia se utilizar aqui, era simplesmente em acender a chama do coração de Elias novamente. Acender a chama de tudo aquilo que Elias já tinha vivenciado. Elias já havia visto o Senhor consumir todo o altar com fogo que desceu do céu. Porém, como nós sabemos e como está escrito no texto, não é através do fogo que Elias consegue encontrar a vontade de Deus. Talvez não vai ser através das suas emoções, talvez não vai ser através desse movimento e desse entendimento, né, de um coração ardente ao Senhor que vai permitir, ou que vai ser a ação de Deus que consequentemente traz a revelação dele para a sua vida. E aí eu acho muito interessante, irmãos, e não tem como não citar o apóstolo Paulo quando fala que Deus se utiliza das coisas loucas para enganar as sábias, né? É que Deus ele fala e se revela a Elias através de uma brisa suave. Ele fala e se revela a Elias como um sussurro. Ele fala e se revela a Elias ali naquele momento como algo muito tranquilo. E é muito interessante porque a suavidade de Deus na convocação de Elias nesse momento, a sua fala com ele, ela é uma fala de exortação, pois afinal de contas Deus aconselha Elias a voltar, aconselha Elias sobre todos aqueles que eram discípulos dele e ainda estavam vivos, ainda estavam ali dispostos a adorar ao Senhor. Mas também é uma fala que pretende abraçar Elias e não afastá-lo. É interessante Deus perguntar a Elias, e isso só representa o respeito que ele tem pela sua criação, o que estava acontecendo. Porque nós sabemos, entendemos que Deus conhece o nosso coração melhor do que ninguém. Deus sabia o que se passava no coração de Elias naquele momento. Deus conhecia as suas dores, Deus conhecia os seus medos. Deus havia ouvido suas orações. Havia escutado todas elas e estava ali caminhando com ele, sabia tudo aquilo que ia acontecer. E nós entendemos que Deus escolhe falar com Elias na brisa, através de uma brisa suave, porque é através da suavidade da brisa que Elias permite que a voz e a ação de Deus toquem sua vida. E aí é nesse momento que Elias não tem só o seu ânimo renovado a ponto de seguir o seu ministério até o momento que vai ser trasladado, levado diretamente ao céu, mas nós temos essa lição do entendimento que muitas vezes, por mais que nós não possamos ou não devamos esquecer do grande poder e da magnitude de quem Deus é, e de entender que Ele é poderoso, assim como esse vento, que Ele tem a capacidade de abalar as nossas estruturas, que Ele tem essa capacidade de incendiar o nosso coração, né? Nós precisamos entender que Deus também é a brisa e o sussurro suave que fala aos nossos ouvidos e que nos convida a adorá-lo, nos convida a segui-lo, nos convida a viver com Ele e buscar a cada momento a ação dele para mim e para a sua vida. Então, que você possa estar com seus ouvidos atentos, talvez ao forte vento, ao terremoto, ao fogo, ou a simples e suave brisa, onde Deus se revela a você e onde Ele te até mesmo questiona o que você tem feito e onde você está. Então, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida nesse momento e que você possa estar buscando no Senhor esse conforto,
e essa ação dele nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, saúde e paz. Mais uma vez, sejam bem-vindos a este culto doméstico do meio da semana. Que bom, chegamos já no final da metade do ano. Não sei se está passando rápido ou não, mas está passando. Você pôde aí louvar ao Senhor, cantando o Salmo 19, não é verdade? Que é um texto lindo que fala sobre Deus, fala sobre que a lei é perfeita, que ela refrigera a alma, fala da criação de Deus, que os céus declaram ou proclamam a glória de Deus. É a criação de Deus, a lei é o caráter de Deus, nunca esqueça disso. E quem cumpre a lei é Jesus, que é o próprio Deus. Então nós encontramos ali refrigério para a alma, testemunho, sabedoria aos simples, a simplicidade do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento, preceitos retos. A palavra do Senhor não pega atalho, ela não tem curvinhas, né? É algo muito sério. E ilumina os nossos olhos para a gente enxergar a verdade que liberta, que é Cristo. Então, irmãos, esse Deus maravilhoso que foi lido o texto, ele está sentado entre os querubins. Isso significa que ele está no trono, entre os querubins. Os querubins estão à volta de Deus, os serafins, os anjos. Se Deus está no trono, significa que ele continua no comando. O comando dele sempre existiu, existe e sempre existirá. E ele é o dono do universo, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra. Não existe um milímetro, é isso que eu sempre falo, em que Deus não tenha domínio. E ele tem controle absoluto sobre as circunstâncias. Nem sempre a gente consegue entendê-las, mas Deus tem propósitos para as nossas vidas e esses propósitos são maiores do que nós, porque esses propósitos significam sempre, redundam sempre na eternidade, de vivermos no céu com o Senhor. Então você pode adorar a Deus aí cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pastor Alex falou aí sobre o profeta Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, o mais poderoso de todos os profetas, e com histórias extraordinárias. Se você nunca leu, vá lá em Livro de Reis, ok? Mas teve um momento de fragilidade que ele precisou ir para a caverna, e ali Deus se manifestou de 4 formas, e ele foi entendendo e interpretando. Muitas vezes a gente é protagonista de situações muito fortes e exponenciais, como ele viveu no Monte Carmelo. Mas às vezes passamos por lutas e precisamos ir para a caverna. E esse ir para a caverna tem um símbolo, irmãos, da nossa finitude, do olhar, da autoanálise, de olhar para dentro, de fazer uma catarse e seguir em frente. Nós não retrocedemos. Nós andamos em frente seguindo a Jesus. Então que esta semana continue sendo bênção na sua vida, que esse tempo juntos aqui possa ter fortalecido o seu coração, desafiado a sua alma e seguindo em frente, porque estamos vivendo dias difíceis, a pandemia continua, está crescendo. Se você não se vacinou ainda, na 4ª dose, se vacine, se cuide, a coisa é séria, onde tem morte é sério, é muito sério. E a vacinação vem de Deus para abençoar a criação dele. Amém? Nesse encerramento, então, queridos, continue ofertando para a campanha do agasalho, dos cobertores. Você pode ofertar aí pelo Pix, vai aparecer agora na sua tela. Se você não entregou o dízimo ainda, uma oferta, você é convidado a isso. Temos grandes desafios para o 2º semestre. Passamos já esse 1º semestre vivendo muitos milagres financeiros e vamos para o 2º semestre, cheio de garra, cheio de coragem. O primeiro culto noturno foi uma bênção, se você participou, né, tanto presencialmente ou online. Tivemos ali 73 pessoas, superou as nossas expectativas de membros da igreja, de amigos, convidados. Foi um tempo bom de comunhão, de alegria. A estratégia é essa e vamos investir cada vez mais a cada último domingo à noite, recebendo amigos, visitantes, vizinhos, familiares, para celebrarmos a fé conosco. Ok, queridos? Que essa semana seja de paz para todos vocês. Um grande abraço, fique na paz e até lá. Tchau, tchau. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar
que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se vê. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolher. E é por isso que não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.